Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11 até o 6, verso 3. Hebreus 5, 11 até o 6, verso 3. Amém? Na quinta-feira passada nós alcançamos o capítulo 5 até o verso 10. Então hoje vai ser a partir do verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes tardios ou lentos para ouvir. De fato, embora já deveis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Faremos isso se assim Deus permitir. Amém. Fala conosco, ó Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para louvar e bendizer o Teu nome e para encontrar respostas para a nossa vida. Respostas não do homem, mas respostas do Senhor através do Teu Santo Espírito. Então fala conosco, ó Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O escritor aos Hebreus, ele apresenta algo muito interessante nesse texto que acabamos de ler. Porque no capítulo e na semana anterior, falamos que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, que nós não temos um sumo sacerdote que na verdade não tenha passado pela tentação, pela aflição, para que assim ele não pudesse ter misericórdia de nós. E a bem da verdade, e que sabemos de forma muito comum no nosso dia a dia, é que só entende certo tipo de problema, de situação, de dor e talvez de sofrimentos quem na verdade já passou pelaquela mesma dificuldade que você está passando. Você pode observar que a compreensão da pessoa, a tolerância é muito maior, porque alguém que já passou pela mesma aflição, que já enfrentou o mesmo tipo de problema, ainda que na ocasião a pessoa não agiu de forma correta quando esse problema veio, mas vai ser uma pessoa que vai te compreender, vai ser uma pessoa que vai te entender, vai ser uma pessoa que vai poder te orientar, vai poder te ajudar, vai poder fazer algo por você. E muitas vezes te ouvir sem te julgar, sem te condenar, mas ouvir para te ajudar, para te aconselhar, para te exortar. Essa foi a sessão do capítulo 5 até o verso 10. Mas o autor, ainda no mesmo capítulo, ele vai entrar num assunto muito interessante e que é tema, na verdade, de muita crise de muitos cristãos, principalmente na igreja evangélica brasileira. Eu não quero falar de outro país, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, e eu preciso falar dessa mistificação doutrinária, desse ecumenismo no meio da nossa liturgia, da nossa fé cristã, dessa mistura, desse embaraço na doutrina bíblica, dessa aculturação do Evangelho, dessa
impregnação da cultura, da sociedade, na nossa doutrina, que é a Bíblia, sendo imposto, na verdade, muitas vezes, no meio de nós cristãos, e se não formos adultos no conhecimento, que é sobre isso que vamos falar, criança versus adulto, é que vamos compreender realmente de fato o que Deus quer para nós. Esse termo meninice espiritual, que é muito usado entre nós, na verdade é bíblico, porque Paulo ele teve essa dificuldade com os coríntios. Paulo teve essa dificuldade na igreja de Corinto, de um grupo que era carnal e um grupo que era carnal e um grupo que era menino. Então ele já enfrentava esse tipo de dificuldade com aquela igreja. Tinha um grupo carnal, que muitas vezes ser carnal muitas vezes está envolvido em um certo tipo de prática no pecado. Por exemplo, muito tempo, e antigamente, não muito tempo, também não sou muito antigo, mas a pessoa carnal era associada a alguém que estava envolvido muitas vezes em algum tipo de pecado sexual, em algum tipo de imoralidade. Então é carnal. Mas na verdade o homem natural ele é carnal. A pessoa incrédula ela é carnal. O homem natural ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Então logo assim ele é carnal. Então muitas vezes você é uma pessoa que não tem vícios. Você é uma pessoa que não fica ouvindo Anitta, curtindo um tipo de alguma coisa mundana na sua vida. Você é uma pessoa que não bebe, não fuma. Você é uma pessoa que não está envolvida em nenhum tipo de pecado moral. Mas às vezes por ser tão natural, você não consegue perceber a ação do Espírito. Você não consegue discernir o mover de Deus. Você não consegue discernir sequer a voz de Deus na sua vida. Você age tudo pelo seu instinto natural, pelo seu impeto, pela sua vontade, pelo seu recurso, pelo seu dinheiro, pela tua capacidade, pela tua força. E nada disso você precisa consultar a Deus, porque você tem tudo o que precisa. Você também pode estar nesse risco iminente de ser um cristão carnal. Precisamos pensar, precisamos analisar e constantemente, irmãos, fazer uma releitura da nossa fé cristã. Precisamos nos remodelar, precisamos pedir ao Senhor, que é que faz a obra em nossas vidas, de estar sempre nos moldando, porque quando menos esperamos, a nossa natureza, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo, ele acaba ficando mais aflorado do que na verdade a própria ação de Deus em nossas vidas. Então, pensem sobre isso. As outras práticas também já caracterizam que a pessoa é carnal. Lógico, qualquer tipo de prática de pecado, de imoralidade, mentira, inveja, tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o homem natural não consegue discernir nada. O homem natural ele não entende nada. O homem natural não absorve nada. E o homem e mulher, né? O homem, a criatura, o ser humano, ele não entende nada. Ele não compreende, porque tudo que ele consegue distinguir é com seu instinto natural, é com a sua natureza. Porque, irmãos, o homem, eu e você, temos a nossa natureza decaída e inclinada para o pecado. Nós não só temos a nossa natureza caída após a queda de Adão, que todos conhecem e sabem como o pecado entrou no mundo. Mas não só basta estarmos caídos, a nossa natureza ainda é inclinada para a depravação total, para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus. E existe uma mão que nos impede de tropeçar e de cair de boca, literalmente, naquilo que a nossa natureza muitas vezes deseja. É a poderosa mão de Deus que nos segura, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Amém? E o salmista cantou
que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta de todas. Amém. Amém? Mas precisamos entender também a questão da meninice espiritual. A questão do não discernir por ser carnal e de não compreender por ser criança. Você já ficou surpreso quando seu neto, sua filha ou filha, pequenininho, conversou algum assunto de adulto perto de você? Nós não ficamos surpresos quando eles conseguem assimilar. É como se fosse uma criança prodígio, porque ela conseguiu compreender, e logo a gente vê que aquela criança, ela está num grau um pouco maior da sua meninice, porque ela está evoluindo, porque ela tem um pensamento. Às vezes, mesmo sendo criança, você já consegue identificar um amadurecimento no pensamento daquela criança. Essa era a disputa dos 2 grupos de Coríntios, que eu estou usando na introdução, para que a gente venha falar de fato do problema que o escritor aos Hebreus encontrava com aqueles irmãos. O menino, a criança espiritual, é aquele que não consegue, na verdade, fazer nada que não seja a sua vontade. A criança não é assim. Toda vez que a sua vontade é contrariada, a criança tem alguma reação. Ela pirraça, ela pode ser a melhor criança, ela pode ter a melhor educação, ela pode estudar no melhor colégio, mas ela é criança. E existem coisas na natureza de uma criança que toda criança vai ter. Que quando a sua vontade... Você conhece alguma criança, por melhor e mais exemplar que ela seja, que quando a sua vontade é contrariada, ela aceita numa boa? Você conhece? Você pode dizer, não, meu filho é assim, minha filha é assim, meu neto. Não, porque ele é criança. É só por isso, porque é criança. Você pode reeducar em como se comportar quando o seu desejo não é atendido. Isso é outra coisa. Mas dizer que a criança não vai ficar, como dizemos, né, emburrada, chateada, ela fica. Embora sendo criança, 5 minutos depois, muitas vezes ela esquece aquele não e já está brincando e sorrindo de novo. Isso é o bom também, o lado bom de ser criança, que ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento. Por isso que Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos. É porque a criança é humilde, a criança, via de regra, é humilde, via de regra, ela não guarda mágoa. O escritor aos Hebreus, depois de fazer aquela apresentação fantástica que vimos aqui na semana anterior, até o verso 10, ele meio que joga um balde de água fria. Quando ele dá um upgrade na vida dos seus leitores, aqui no caso eram leitores, e eu na vida de vocês como ouvinte no sermão da quarta-feira passada, você pode conferir no canal, na toda a série de Hebreus, eu não vi a igreja dar tanto glória quanto deu na quarta-feira passada. Porque era algo que realmente era a promessa de Deus em saber que temos um sacerdote. Foi uma semana de boas notícias. Foi uma quarta-feira de uma mensagem poderosa, de uma palavra motivadora que estava no próprio texto da palavra de Deus, de lembrarmos do sacerdote que faz grandes coisas por nós. É muito bom lembrar que temos um sacerdote que intercede por nós e que se compadece, e que ainda que não aceite o meu pecado, ainda que isso venha ferir a sua santidade, na verdade, ele nos entende, porque ele sabe que o homem é falho, pecador e decaído. Não é verdade? Mas aí, depois de tudo isso, falando da obra redentora de Cristo, o escritor aos Hebreus apresentando na continuação no verso 11, é o que eu quero tratar com vocês nesta noite, é que ele vai dizer sobre isto. Eu tinha muito mais coisas para dizer para vocês, mas que são difíceis de explicar. Difícil de explicar para vocês. Talvez fosse para outro público, eles iriam entender. Mas depois de trazer tanta alegria, no mesmo manuscrito ele diz, sobre isso eu tenho muitas coisas a dizer, embora difíceis de explicar, porque vocês se tornassem de fato
Cadê? Difícil de explicar. Pois vos tornastes lentos para ouvir. Está sendo difícil, porque vocês estão muito lentos. Vocês estão tardios. E uma tradução aqui, mais próxima do lento, é preguiçoso. No original. Eu queria explicar, mas vocês têm preguiça de entender. Ouvem, mas tem uma lentidão para assimilar. Já viu? Acontece com a gente. Não tem pessoas assim, mas de vez em quando, às vezes a pessoa fala uma coisa, e principalmente quando são coisas desagradáveis, Deus é tão bom que só faz a gente entender, acho que às vezes um dia depois. Já aconteceu isso com você? Você pensar que a pessoa falou algo bom, mas você na hora ali, depois quando você vai cair em si, você diz, olha só, porque você foi tardio em ouvir. Por quê, irmãos? Primeiro, o Deus desse século já cegou o entendimento de muitos. Nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina e teriam como que comichões nos ouvidos. Devemos pedir a Deus. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre o roubador da semente, que é o ouvinte que está... Jesus explica em Mateus 13 a parábola do semeador. Ele vai dizer que a semente que cai na beira do caminho é aquele que recebe, mas ele está distraído com alguma coisa, e a ave do céu vem, que é Satanás, e rouba aquela semente antes que ela venha fecundar na terra e dar o seu fruto. Então a ave do céu pega. O lento, o tardio no ouvir, quando ele pensa que não, Satanás já roubou aquilo que iria produzir vida, queria produzir transformação, queria produzir transformação. Ele ouviu, mas foi tardio, foi preguiçoso para entender. Porque, via de regra, somos mais ávidos a ouvir aquilo que queremos ouvir do que aquilo que precisamos ouvir. Na verdade, o que queremos ouvir nos atrai mais do que o que precisamos ouvir. Se não fosse isso, o autor não iria tratar desse assunto com a sua congregação há mais de 2000 anos atrás. Olha, irmãos, eu tinha muito mais coisas boas, maravilhosíssimas, disso que eu só dei, o escritor aos Hebreus quis dizer assim, olha, eu só dei uma pensada naquilo que eu tenho, que eu teria que apresentar a vocês. Mas é tão difícil de explicar, a ponto de que vocês, na verdade, não iriam entender, porque vocês são tardios, são lentos, são marchas lentas para ouvir. Mas o que tem tornado a nossa geração lenta para ouvir as verdades e as maravilhas de Deus? Porque aquilo que o olho não viu e que com os ouvidos jamais se ouviu e jamais penetrou, desceu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tinha um professor no Seminário Betel Brasileiro, lá na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, e ele dizia que o Espírito Santo, na verdade, tem tantas informações da parte de Deus para nós, e que muitas vezes toda aquela informação é retida. Uma alegoria, ele fez uma muito realista, muito próxima da realidade, de que pela nossa falta de compreensão, de entender tanta preciosidade, porque o pouco que entendemos sobre Deus e de Deus ainda é através da iluminação do Espírito Santo. Mas por falta de dedicação nossa, por falta de atenção, de apreço, por falta de prioridade naquilo que é de Deus, isso nos dá preguiça para ouvir. Mas tem uma coisa, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu tenho fé, minha fé é produzida através de tantas coisas. A sua fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que vai consolidar, o que vai fortalecer, o que vai suster a minha e a tua fé é a audição
é ouvir a palavra de Deus. E o ouvir no sentido não só audível, mas no atentar, como os antigos quando diziam ouve a palavra de Deus. Muitas vezes eles estavam querendo dizer assim: observem, atentem, né? Para que os também deficientes, né? Audíveis, né? Não fiquem sem esse recurso, de uma forma que venha entender a palavra de Deus. Tem curso de Libras aí, não é verdade? Que nas igrejas que tem pessoas desse tipo, tem ali um certo irmão que é formado naquela área, que se comunica também através da palavra de Deus, que mesmo sem o poder ouvir, por causa de uma deficiência física, na verdade eles conseguem ouvir, que é entender a palavra de Deus. Percebem como isso é muito importante? Que ele diz: olha, é difícil de explicar o que eu tenho para dizer. E dependendo do público, o cuidado com que se vai falar realmente tem que ser. Tem que ter esse cuidado com aquilo que vamos falar e com aquilo que vamos apresentar. Porque, na verdade, nem todo público está preparado para ouvir todas as verdades de Deus. Vocês lembram o que aconteceu? E aí você anota para conferir na tua casa? Em João capítulo 6, quando Jesus disse que é o pão que desceu do céu, que ele era o pão, o maná. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus lhe abandonaram, porque eles diziam: esse discurso é duro demais para a gente. Só ficaram os 12. Jesus tinha muitos discípulos. Os 12 que ele chamou se tornaram apóstolos. Mas em João 6 vai dizer que só restaram os 12. E aí Jesus se volta para os 12 e diz assim: e vocês? Jesus já contrariado, né? Porque Jesus também se contrariava, tá? Jesus contrariado diz: e vocês também não querem ir embora, não? Não querem seguir, acompanhar o restante, não? Um deles diz assim: Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí quando ouve-se um amém, ele no mesmo momento ele diz: eu não escolhi 12. Um de vocês é o diabo. Até no momento em que Pedro dá uma resposta espetacular, Jesus diz: mesmo assim, no meio dos 12, um é o diabo. São coisas difíceis de explicar para quem não tem a prontidão, a aptidão, o desejo de aprender. E quem é professor, quem leciona ou já lecionou algum tipo de disciplina, não importa o que, mas quando você está ensinando alguém, ainda que não seja em sala de aula, ainda que seja uma coisa mais simples, uma culinária, uma mecânica, uma obra, quando você está ensinando alguém alguma coisa e que você vê aquela pessoa com a sede de aprender, como é maravilhoso, não é? Como é gratificante, como é prazeroso você gastar um tempo, dedicar um tempo a ensinar, a explicar, a mostrar aquela pessoa. Mas como é triste quando você está ensinando, quando você está querendo apresentar alguma coisa e você vê uma certa preguiça para aprender. É isso que o escritor está dizendo. Olha, vocês deveriam vibrar muito mais com o que eu tenho para dizer. Eu tenho coisas para dizer para vocês que na verdade vocês iriam ver as grandezas de Deus. Eu tinha muito mais, mas são difíceis de explicar. E além de ser difíceis de explicar, esse público vai se tornar algo que não era no princípio. Porque se ele diz, e aqui é justamente essa importância do sermão expositivo, para a gente acompanhar aqui a questão semântica também do texto, que é muito importante na regra hermenêutica de interpretação. Quando ele diz: vocês, se pois vós tornastes, é algo que veio a ser. Eles não eram tardios no ouvir, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, no decorrer dos anos, na mudança do tempo, das estações. E agora eu vou contextualizar para a nossa realidade. O que está acontecendo com a nossa geração?
O que está acontecendo com a nossa geração é que muitas coisas que foram feitas pelo homem para ser bênção, na nossa vida o resultado é mais de separação de Deus do que de aproximação. Todo mundo diz que a tecnologia é coisa boa, eu não tenho dúvida disso, mas a tecnologia, via de regra, serve mais para afastar o homem de Deus do que para aproximá-lo de Deus. Eu tenho WhatsApp, irmãos, vocês podem ter, devem ter Instagram, Facebook, Twitter, isso me indica de coração, é bom, eu não quero desconectar, desinstalar meu WhatsApp e dizer que é do diabo, não. Eu consigo me comunicar com a minha mãe em tempo real, lá na Bahia, sem gastar nada. Olha que bênção. Mas, irmãos, vamos falar sério? Isso nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus? Não, eu uso o meu para a glória de Deus. Eu uso. Você pode até usar 10%, 100% não usa. Eu não estou dizendo que ninguém tem que desfazer, não, porque eu tenho. Não estou sendo hipócrita. Mas aquilo que é bom, que vimos que é bom, na verdade, a cada dia, irmãos, está mais nos afastando de Deus do que nos aproximando de Deus. E é bom, mas cada hora vem algo novo, que só acrescenta mais um quilômetro de distância de Deus. É útil, é razoável. Eu preciso dessa ferramenta no trabalho, eu preciso disso para trabalhar, eu sei, mas não é só para isso que usamos. Muitas vezes usamos para tantas outras coisas que não é para a glória de Deus. Então eu só estou falando daquilo que tem tornado a nossa geração de hoje preguiçosas para ouvir aquilo que é relevante. Porque os livros de homilética, de pregação hoje, ensina que depois de 15 minutos ouvindo, e aí entrou a psicologia e tudo isso, que depois de 15 dias, depois de 15 minutos ouvindo a mensagem, 20 minutos, o máximo 25, o ouvinte não consegue assimilar mais nada. Aí quando você vai estudar a época dos puritanos, que no século XIX, o último dos puritanos, Charles Spurgeon, eram 2 horas de pregação. Mas eles não competiam com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o WhatsApp, com o YouTube, não competiam com nada disso. Não competia com o jogo de Flamengo, de Vasco, com o Copa de Libertadores, não competia com nada disso. Eles viajavam semanas a cavalo, às vezes a pé, de um país para o outro, para ouvir um pregador, 3 anos e meio, pregar o mesmo sermão em cada ponto onde ele ia. O George Whitefield, necessário vos é nascer de novo, 3 anos e meio, em lugares diferentes, o mesmo sermão, o mesmo texto, o mesmo tema, a mesma palavra, e os ouvintes eram, a maioria das vezes, os mesmos. Mas não tinha Vale a Pena Ver de Novo, não tinha Fantástico, não tinha Faustão, não tinha Série B do campeonato, não tinha Champions League, não tinha Free Fire, não tinha Xbox, não tinha nada disso. Que na verdade, irmãos, tem ocupado cada vez um pouco do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa vida, do nosso relacionamento, muitas vezes até familiar. Precisamos entender as causas, porque no século 21 estamos enfrentando aquilo que foi escrito há mais de 2 mil anos atrás. Se já foi detectado há mais de 2 mil anos atrás, esse negócio não já era para ter sido resolvido, irmã Geraldina? Não é algo que estamos descobrindo nesta noite. Não é algo, irmãos, que estamos descobrindo agora. Esse livro não estava selado e eu abri esse selo e estou lendo para vocês essa novidade. Foi algo que já estava escrito há mais de 2 mil anos atrás. O que estava acontecendo na comunidade dos hebreus que o tornaram preguiçosos para ouvir a palavra de Deus? Porque eles não eram preguiçosos, mas algumas coisas foram entrando e sendo introduzidas na liturgia deles, no culto deles, na vida deles, que o tornaram tardios para ouvir, lentos, retardados.
débios. Ouviam, mas não assimilavam nada. É como se, quando você está perto de um profissional de uma área, e ele está falando com o outro em várias linguagens, coisas que você, o famoso ditado, você fica apoiando. Porque você não teve nenhum contato com aquela matéria, com aquela disciplina, com a formação que aquela pessoa tem. E isso que tem causado lentidão, não nos nossos leitores, mas nos nossos ouvintes. Ainda bem que a fé vem pelo ouvir. A pessoa se for... Porque pelo ouvir não tem nem muito esforço, a pessoa só senta e ouve. E ainda assim ela trava, ainda assim ela não aceita o que está ouvindo, ainda assim muitas vezes temos comichões nos ouvidos, como diz as Escrituras, ainda assim tem coceira, dá gangrena. Um simples trabalho de sentar, ouvir e atender. Então, o ouvinte, na verdade, ele é passivo. Ele está numa situação passiva, só recebendo, ouvindo as informações como vocês estão agora. Agora imagina se fosse a fé, vem pelo ler. E o ler a palavra de Deus. Onde o homem ia ter que fazer alguma coisa, ser ativo, pegar e ler. Já era. Já acabou tudo. Brasil, então. Por que isso está acontecendo com a nossa geração? Por causa de todas as gias que têm surgido. Tecnologia, não sei o que, gia. Que só serve para nos afastar de Deus e nos dar preguiça. Então, por que eu vou sentar? Irmãos, de verdade, a nossa mensagem ela vai toda semana para o canal. Ela tem as visualizações. Mas de verdade, eu fico me perguntando, ainda não vocês que já ouviram têm que ouvir de novo no canal, mas às vezes eu me pergunto, quantos realmente desses que visualizaram ativaram, ligaram e assistiram do início até o final? Porque enquanto estamos vendo algo bom, irmãos, em tanta janelinha, tantas coisas que a gente, opa, peraí que eu volto, e daqui a pouco tu esquece de onde você estava. É o que a nossa sociedade, é o que a pós-modernidade tem oferecido para nós. E vou dizer mais, e que tenta se infiltrar em nossas liturgias, na nossa igreja, que tem tornado o povo tardios para ouvir. Olha o 12. De fato, que embora já deveis ser mestres, ainda precisa que alguém vos ensine de novo. Olha aí outro problema. Eles se tornaram o que não eram, estão precisando que ensine de novo o que eles já haviam aprendido. Então eles não conseguiram nem reter o que aprenderam, absorver o conhecimento. Eles estavam regredindo mentalmente e espiritualmente. Porque, além que com o tempo, eles já deveriam serem mestres. Olha, vocês já podendo serem mestres, está precisando que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Princípios elementares é o ABC. Vocês estão precisando de um ABC doutrinário. Vocês estão precisando voltar às Escrituras. É o que essa geração precisa, irmãos. O que eu e você precisa. O que nós precisamos nessa geração, mesmo sendo pastor, bispo, o que for, precisamos voltar às Escrituras. Essa geração precisa voltar às Escrituras. Esta igreja precisa retornar, voltar às Escrituras. De novo, para entender o que é a doutrina do pecado, o que é a doutrina da salvação, da santificação, quais são as doutrinas que a Bíblia, a palavra de Deus, proporciona como regra de fé e prática para a nossa vida. Senão seremos como meninos que para aprender o A, o B, o C, como a professora suou. É ou não é? As irmãs da educação.
Está pensando que a criança vai, escreve o A aí. Ela faz outra coisa, menos o A. B. Não é assim? Precisam que alguém vos ensine de novo e vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Eles se tornaram de novo o que não eram. Eles se tornaram meninos. Vocês, na verdade, vos tornastes necessitados de leite, de algo bem ralo, algo bem... porque o alimento sólido não suporta. A criança tem a fase de amamentação. A criança tem uma fase que ela precisa do leite. Mas chega uma fase que o pediatra vai dizer que ainda que aquela criança esteja amamentando, o leite já não tem mais a eficácia necessária da sua vida. Então ela continua necessitando do leite. Chega um ponto que os pais, a mãe principalmente, tem um momento certo de fazer a troca do alimento, do líquido para o sólido. Se for um momento inadequado, isso pode prejudicar seriamente o intestino da criança. E Paulo, e o escritor aos Hebreus, está fazendo essa comparação na vida espiritual dos cristãos. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é tão difícil, que ele diz no verso 11, de explicar, vocês teriam dificuldade de entender. E ainda que entender, isso é tão sólido, que vocês estão acostumados só com leite. E não vão conseguir segurar, suprir. Na verdade, vocês não vão conseguir reter tudo aquilo que vocês vão receber, que eu tenho para dizer. Engraçado que eu e minha família estamos programando as férias para o ano que vem, para a gente passar uns dias na Bahia. E a Elaine já está preocupada de agora em levar remédios, porque por ela saber que o tempero baiano é tão forte, o dendê do acarajé, da muqueca, toda aquela coisa, que ela já está preocupada. Olha, ai meu Deus, eu vou passar mal lá, eu vou não sei o quê. Não, calma, você não vai, né? Mas ela vai preparada, né? Porque a comida é pesada. A comida nordestina é pesada. Depois de comer um mocotó, a feijoada da irmã Geraldina, se você não tiver, você fica parado meia hora para depois conseguir sair do lugar. Eu comi e falei, pô, não posso me mexer agora, tem que ficar um tempo. Aí deu uma suadeira, o pessoal começou a suar, teve gente que passou mal lá no Guanabara, teve que sentar, irmã Geraldina, que não conseguiu. Porque é pesado. É o que ele estava dizendo, é muito sólido, é muito consubstanciado, que se tiver uma mente fraca, se for menino, se for carnal, não vai compreender, vai entender tudo errado. Vai entender tudo errado. Por falta de uma maturidade espiritual. Vocês que se tornaram necessitados de leite, vocês não precisavam mais. É o que ele está dizendo. Com o tempo que vocês têm de fé cristã, com o tempo, e aqui eu vou contextualizar, com o tempo que vocês têm de membresia de igreja, tem pessoas que têm um vasto currículo, né? Eu fui de tal igreja, amém, era para ser a mais madura de todas, ou melhor tem que ser, para quando chegar no lugar identificar aquele problema de grupo, panela, disse, a pessoa vai dizer, bom, olha, eu já passei por igreja tal, tinha isso. Passei na igreja tal, também tinha isso. Então daqui é mais uma. Na verdade não é assim, os irmãos que já teve experiência de mudar de igreja por qualquer outro motivo, que tantos motivos nos levam, né? Mas isso na verdade é para nos dar mais força, para nos tornar mais ávidos, mestres, e não meninos. É para nos dar experiências, para gerar experiências enormes. Então, na verdade, ele diz, olha, vocês sendo mestres, podendo ensinar, está necessitando que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E além do mais, vos tornastes necessitados de leite, não suportando algo sólido.
Então como é que eu vou explicar algo para vocês? Se vocês não vão compreender nada, só vai causar o quê? Tumulto, discussão, discórdia, desvaneios. Olha o verso 13. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: quando eu era menino, eu corria como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de menino. Precisamos pedir a Deus um crescimento, um amadurecimento espiritual todos os dias, para que assuntos corriqueiros que fazem parte do cotidiano comum da nossa sociedade ou da nossa comunidade cristã não venha nos afetar a um ponto de não suportarmos, de abandonar a fé como muitos têm feito, de repente se evadir do Evangelho como um simples pretexto para não estar ali ouvindo realmente a palavra de Deus. Repito, por causa da preguiça auditiva espiritual, eu detectei esse problema. Preguiça auditiva espiritual. A preguiça de ouvir as verdades de Deus, a lentidão para processar aquilo que Deus tem. Quando o escritor aos Hebreus já começa dizendo: no dia que se chama hoje, é agora, é para ontem, é urgente, é necessário que estejamos atentos, temos que estar alerta. Lembra das parábolas das 10 virgens, as prudentes e as insensatas? Elas estavam atentas. Ah, mas o noivo ainda não vem, me dá um pouco do teu azeite. A outra diz: não, vai comprar, porque se ele vier. E não é que ele veio? E o pior foi que ele veio na parábola das 10 virgens. E as 5 estavam chegando ainda com azeite, só que a porta já estava fechada. Por isso que precisamos estar atentos, ávidos, alertas, buscando, pedindo a Deus um amadurecimento espiritual, para que a gente possa crescer na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, no discernimento. Aí Paulo escrevendo, Pedro escrevendo, vai dizer: olha, cuidado com os escritos de Paulo. Ele manda, os seus leitores, Pedro adverte os seus leitores a ter um pouco de cuidado quando ler as cartas de Paulo. Porque ele disse o seguinte: olha, porque Paulo escreve muitas vezes algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos, os sem conhecimento, distorcem tudo. Então, quando é carta de Paulo, leiam com cuidado. Pedro orientando os seus leitores, não estava falando mal ou colocando os seus leitores contra Pedro, mas ele estava advertindo por causa da envergadura, da estrutura literária, daquilo que Paulo realmente apresentava em seus escritos e sobretudo na sua teologia, no seu conhecimento de Deus, que era muito profundo. Pedro diz: quando lê Paulo, leiam com cuidado, para que vocês não façam confusão, como muitos estão fazendo, e fazendo heresia em cima daquilo que era para ser bênção. E quem não estuda, irmãos, quem não amadurece espiritualmente, confunde heresia com voz de Deus. Tudo que tiver nome de Deus, Jesus, ele diz: é de Deus, eu quero, e não é. Tem muitas heresias, muitas que levam o nome de Deus, o nome de Jesus, mas não passa de feitiçaria, de mandinga, de magia, e está com o nome de Jesus, de Deus. E se você não tiver o ABC doutrinário da palavra de Deus, tu se enrola todo. Quando tu ouvir gritar o nome de Deus, quando você ouvir gritar o nome de Deus, você dizer: é de Deus isso aqui, mas às vezes não é. Como é que eu vou saber? Quando eu começar a ouvir. Só assim que eu vou saber, quando eu começar a ouvir. Paulo pregava, os bereanos iam lá. Paulo citava Moisés, os bereanos iam lá. Levíticos, os bereanos iam lá. Isso não era apenas uma questão de desconfiar do que Paulo estava dizendo, mas na verdade dava mais credibilidade ao que Paulo estava dizendo todas as vezes que eles conferiam, estava lá.
Pô, ele é bíblico mesmo. Esse realmente é um apóstolo verdadeiro. Esse apóstolo realmente quer o crescimento dos bereanos. Então isso não servia apenas para esperar Paulo citar um texto errado. Não. Na verdade, isso corroborava, isso dava mais legalidade ao que Paulo pregava. E precisamos pedir isso a Deus, para que a meninice, a gente chegar a ser adulto, tanto tempo na fé cristã, ainda se embaraçar com coisas de menino, com meninice. Irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas não vão acontecer, e não venham acontecer, e não aconteça praticamente, cotidianamente em nossas vidas. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de menino. Tem coisas que você fazia quando era menino, que hoje você talvez não consiga fazer. Eu subia num pé de goiaba como ninguém. E tinha um vizinho que tinha goiaba da vermelha e da branca. E aí eu passava a cerca do Jailson, meu irmão ficava na ponta do muro de Tucaia, a gente era pequeno. E ele gritava, quer da preta ou da branca? Da vermelha ou da branca? Da vermelha, a gente jogava pro nosso quintal. Daqui a pouco meu irmão assoviava, vem o Jailson chegando no trabalho, meu Deus, que luta. Todo lanhado nas costas, do arame farpado. Não dá para fazer mais isso hoje. Primeiro que depois a gente descobre que é errado pegar o que é dos outros, de qualquer idade. Minha mãe estava no trabalho, se ela sonhasse com isso, a gente apanhava também. Mas depois que a idade não permite, hoje mesmo tendo um pé de goiaba na minha casa, eu não vou conseguir subir. Só com a escada daquela da Light. E toda pendurada, né, amarrada. São coisas, irmãos, que a nossa idade, que a nossa época, naquela época, hoje lembrando, foi até engraçado. Mas quando eu cheguei a ser adulto, a minha consciência me diz que tudo aquilo não é motivo de graça, foi errado. Mas quando eu fazia quando menino, era por diversão, era para alimentar a barriga ali, era pela inocência, pela molecagem. Mas quando tu chega a ser adulto, tu não conta histórias dessas para seus filhos, porque você não quer incentivar ele a pegar o que é dos outros. Você vai lembrar da surra que tomou quando fez isso, para que teu filho tenha medo de pegar o que é dos outros. É isso que a vida nos ensina. As nossas artes que a gente lembra hoje quando era menino, que hoje a gente não faria. Por causa de quê? Por causa, muitas vezes, por causa da consciência de adulto. Não só do que é certo e do que é errado. Às vezes, por ser adulto, aquele meio já não me cabe mais. Entende isso? Então não me cabe ficar no meio dos meninos de 13 anos junto com meu filho ali conversando. Não me cabe mais, é o momento dele agora. Eu já tive esse momento. Posso parar para aconselhar como adulto, mas não para achar engraçado, para as coisas que eles fazem. E é esse amadurecimento espiritual que Paulo vai dizer, que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu corria como menino, olha, eu andava como menino, eu fazia tudo que menino fazia. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de menino. E é o que Deus quer de mim e de você nesta noite. Vamos acabar, igreja, com as coisas de menino. Vamos acabar com a meninice, se houver em nosso meio. Vamos acabar com as picuinhas. Vamos acabar com o disse-me-disse. Vamos acabar com o ficar de mal. Lembra que ficava de mal, ficava de bem? Vamos acabar com isso. E isso são coisas de meninos. Glória a Deus. Somos adultos. E sobretudo espirituais em Deus. Precisamos buscar isso. Precisamos pedir isso. Olha o 14, mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir o bem e o mal. Foi o exemplo que eu acabei de citar, da goiabeira. Que hoje quando eu cheguei a ser adulto, as minhas faculdades morais
vai me apontar que aquilo era errado, que aquilo não era certo. E hoje eu sei distinguir do bem e do mal por ser adulto. Embora mesmo sabendo que era errado, mas por ser criança, eu não tinha a dimensão do problema. Hoje eu tenho a dimensão dos efeitos colaterais que uma ação dessa pode causar. Eu sendo um adulto no quintal de uma pessoa para pegar algo dela que não deve. Essa pessoa pode estar armada, essa pessoa pode chamar a polícia, eu posso ser preso, a pessoa pode... várias coisas hoje eu consigo pensar que pode acontecer. Porque minhas faculdades morais, mentais, já me apontam que isto é errado e que isso é certo. E isso que devemos trazer para o bojo da nossa vida. Isso que precisamos guardar no nosso interior. A maturidade, o crescimento espiritual. Que não é relevar tudo, que não é aceitar tudo, mas é suportar todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. É suportar uns aos outros em Cristo Jesus. Amém. Você aprende a suportar. Você aprende a tolerar o intolerável. Você aprende a sorrir sem sentir muitas vezes alegria. Porque você acabou com as coisas de menino. E depois de adulto, vai te dar vontade de chorar. Mas você vai olhar para o ambiente, você vai olhar para o lugar, você vai olhar onde você está e você vai dizer, não vou chorar aqui agora, eu vou chorar depois. Aqui eu tenho que sorrir, não chorar. É assim ou não é? E quando é criança não, ela chora no mercado, ela chora na farmácia, ela chora em qualquer lugar. Mas quando é adulto, você toma uma topada na rua, mas doeu tanto que é a tua vontade de chorar. E você diz, se eu estivesse em casa eu chorava. Mas como está todo mundo me olhando, eu vou fingir que não doeu. Já aconteceu isso comigo. De fingir que não doeu, mas ali estava uma dor insuportável e eu doido para sair logo daquela situação. Porque conseguimos assimilar, porque conseguimos entender o momento certo das coisas. É isso que Deus quer da Bíblia da Cancela Preta. É isso que Deus quer de cada ouvinte, ainda que você não seja membro desta igreja, mas o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Aleluia. Não é fingir o que você não é, mas é suportar o insuportável, é tolerar o intolerável, por causa daquele que sustentou, tolerou e suportou todas as coisas naquela cruz por mim e por você. Ele tolerou, ele suportou açoites, ele tolerou bofetes no seu rosto, chutes, coroa de espinhos, sangrando até a morte, pregos de 18 centímetros perfurando os seus punhos e os seus pés. E ele suportou. Então suporte essa crise, suporte essa pessoa, suporte essa dificuldade, suporte essa crise, porque o Senhor é contigo, tenha certeza disso. Ele não quer você nessa situação, Ele não quer você triste, Ele não quer você enfermo, Ele não quer você em nada daquilo que seja prejudicial à tua vida, à tua saúde, à tua família, aos teus filhos. Mas mesmo assim Ele está contigo em todos esses momentos, e comigo também. Por isso que precisamos pedir isso, porque conseguimos assimilar, compreender através das faculdades morais o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do capítulo 6 do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce de arrependimento sobre obras mortas de fé em Deus. Obras mortas que eram obras da lei, cerimoniais. Ele está dizendo, não adianta você querer fazer tudo de novo que tu já tinha feito antigamente e que hoje você olha e eram obras mortas. É tempo de avançar. É lançar o novo no novo. Jesus diz, vinho velho, vinho novo no odre velho não dá certo, ele vai romper. Remendo novo em pano velho, não. Jesus disse, é vinho novo no odre novo, porque o vinho novo, quando fermenta,
o couro novo vai suportar aquela dilatação que vai ser causada no couro por causa do vinho, do fermento do vinho. E se pegar vinho novo e botar no odre velho, ele já está cansado, poído, ele vai romper, aí perde o vinho e perde o odre. O recipiente de couro, ele, para não desperdiçar nenhum e nem outro, põe um vinho novo no odre novo. Ah, quer o vinho velho, então guarda o vinho velho no odre velho. E assim, ele vai dizer, não, mas não é pegar o novo e botar no fundamento de obras mortas. É avançar. É olhar para frente. É ter uma visão de futuro. E aqui eu me refiro à palavra de Deus. Não de nossos planos pessoais. Prossigamos para o aperfeiçoamento. Olha o verso 1 do 6. Não lançando de novo alicerce de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos e juízo eterno. Faremos isso se assim Deus o permitir. E eu encerro aqui. Amém. Mas ele quis dizer que não vamos perder tempo discutindo coisas que já foram discutidas. E o pior de tudo, que quando foram discutidas, não chegaram a lugar nenhum. Hoje nós vemos tantas discussões, tantos debates da fé cristã, que para nada aproveita, que para nada adianta. Porque discutiram, já brigaram séculos após séculos e não resolveram nada. Enquanto a gente perde tempo em falar da vida de Cristo, em falar de salvação, vai ficar debatendo coisas mortas, antigas, que não levaram a nada. Isso serve para nós se queremos crescer como igreja de Cristo, em qualidade, em números de salvos, em números de conversão, em números de aceitação a Cristo, em número e em qualidade, em tudo o que possamos experimentar de bom da parte de Deus. Precisamos abandonar os fundamentos antigos, que de nada adiantou até agora, e focar no novo fundamento e firmamento, que é a palavra de Deus. Não são projetos. Eu não estou falando de métodos de crescimento de igreja. Eu não estou falando de método de grupo tal, nome tal. Não é isso. Eu estou falando que lá na igreja de Atos, enquanto eles tinham tudo em comum, enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, o Senhor acrescentava igrejas que iam sendo salvas. Qualquer igreja que quiser crescer, qualquer povo que queira amadurecer e crescer, é simples. É perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Essa é a receita para o crescimento de qualquer igreja e para o crescimento de qualquer cristão. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado ao Pai, porque nesta noite, mais uma vez, as tuas ricas bênçãos através da tua poderosa palavra, pela fé eu creio que foi derramada sobre nós. Ó Deus, que em nome de Jesus nós não sejamos tardios em ouvir tudo que o Senhor falou para nós nesta noite. Que ao sair daqui, ó Pai, nós já tenhamos assimilado tudo o que o Senhor nos disse nesta noite. E que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar, nos alimente, nos ajude, Pai, com o alimento sólido do Senhor, para que possamos suportar o dia mau, para que possamos suportar a enfermidade, as lutas, o dia mau, a má resposta, o dia ruim. Só suportaremos isso com a poderosa palavra do Senhor em nosso pensamento, em nossa consciência, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ó Pai, nos abençoe, nos dê um restante de noite na Tua presença, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em oração silenciosa.
silenciosos estamos despedidos.